ainda conteudista, encontra em Paulo Freire uma resposta bem bonita. Natureza mais história nos problemas sociais, onde a eficiência não vai esquecer jamais problemas reais e, assim, ter esquemas especiais de ir da terra ao espaço, sem esquecer os iguais. Ciência para entender a vida, para destruir jamais. Então, saudações a todos e a todas as participantes do primeiro Colóquio Internacional de Pesquisa em Educação da Fundação Visconde de Cariú. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao primeiro dia do nosso evento. Daremos continuidade nessa tarde aos debates e às aprendizagens até aqui construídas com a mesa intitulada Entrelaçando Saberes, Experiências e Práticas Formativas. Meu nome é Alexinaldo Teixeira Rodrigues, sou docente da Fundação Visconde de Cairu. Estarei na mediação dessa mesa que contará com a exposição dos professores Miguel Jorge Ribeiro, Fernandes da Fonseca e Luiz Cláudio da Silva Santos, a quem me dirijo agora agradecido pela disponibilidade e generosidade de estarem conosco nesse momento. Como uma questão problematizadora, a questão epistemológica, ou seja, o estudo metódico, reflexivo do saber, de sua organização, de sua formação, de seu desenvolvimento, de seu funcionamento e de seus produtos intelectuais, como define Japiaçu, tem se constituído como uma base fundamental para enfrentar as racionalidades e entender as racionalidades científicas construídas historicamente e suas influências na educação. Hoje, mais do que nunca, em um contexto de pandemia, estamos sendo empurrados da era das certezas para a era das incertezas. No tempo as questões se problematizam hoje, as questões referentes à técnica, à fragmentação dos saberes, a busca do ser humano numa dimensão mais totalizante e integral, na qual a dimensão poética, a dimensão ética, o lúdico, a capacidade de criação e inovação, o cognitivo e o emocional se entrelaçam. E na área da educação? Que mudanças paradigmáticas no campo epistemológico têm sido pensadas e propostas? No diálogo, lembro-me de um dos diálogos de Platão, chamado Banquete, na qual o Sócrates fala sobre o Eros como a representação do anelo de uma coisa que nós não temos ou não possuímos e que desejamos ter. Nunca foi tão imperante o desejo, o anelo da proximidade, a perspectiva do encontro, do lúdico, dos afetos, da dimensão cognitiva. Então, eu chamo aqui ao debate os professores para apresentar essas discussões aqui, pautar e nos conduzir na reflexão sobre essas discussões. Então, eu quero chamar aqui, quero apresentar a cada um dos expositores aqui, em primeiro lugar, o Miguel Jorge Ribeiro Fernandes da Fonseca, que é doutorando em Matemática Aplicada e Modulação pela Universidade Aberta do Porto, já realizou em 2018 a conclusão curricular do seu mestrado em Física na Universidade do Minho, em Portugal. É autor e coautor de comunicações, artigos e publicações nacionais e internacionais, membro cooperante do Círculo do Porto de Filosofia, Epistemologia e Educação, membro coordenador do projeto SEM-SECA, cuja sigla significa Conhecer, Estudar, Cooperar em Ciências para Aprender. Um outro palestrante que estará aqui conosco, já está conosco, é o Luiz Cláudio da Silva, doutorando em Ciências da Educação pela Universidade de Santiago de Compostela, Espanha, é especialista em psicopedagogia e injeção escolar, licenciado em pedagogia, tem experiência na área de educação básica e no ensino superior, com ênfase em formação de professores das áreas iniciais e finais do ensino fundamental. Tem atuado nas áreas de pesquisa e estágio em educação
investiga sobre a importância das atividades lúdicas para a educação, sobretudo da educação infantil. Então, gostaria de convidar aqui nessa tarde, para iniciar os nossos debates, o professor Miguel Jorge Fernandes da Fonseca. Então, seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, professor Alex Naldo, pela sua introdução. Eu vou começar por cumprimentar todos os presentes. Eu vou dizer boa noite, porque aqui em Portugal já estamos com quase 9 da noite, portanto já todos tivemos um dia muito grande de trabalho. Vocês estão com uma diferença de 4 horas, mas seguramente trabalharam tanto ou mais do que nós para colocar de pé este grande acontecimento das ciências da educação. E, portanto, o meu primeiro cumprimento e agradecimento seria dirigido a todos, mas em particular à professora doutora Telma Cortizo, que coordena este evento e a quem eu tive o privilégio de conhecer, de trabalhar e de aprender com ela, sobretudo durante o seu percurso brilhante na Universidade do Porto, onde fez o seu doutoramento em Ciências da Educação, muito bem orientada também pela professora doutora Elizabeth Ferreira da Universidade do Porto. Portanto, e que há bem pouco apresentou a sua comunicação. Portanto, um cumprimento para elas e um agradecimento pelo desafio. Um cumprimento a todos os presentes, ao meu colega de debate e ao distinto moderador e a todos aqueles que não estão a ver. A segunda palavra seria, além de agradecer a terem coragem de me ouvir, eu espero sobretudo ser grato pela paciência que vão ter em me escutar, porque provavelmente não terão muito a aprender ou quase nada comigo e eu serei um privilegiado porque certamente irei aprender muito convosco, porque estas iniciativas são sempre muito gratificantes e sempre momentos e oportunidades de discussão e de acrescentarmos sempre algo àquilo que é a nossa prática diária. Relativamente àquilo que foi a apresentação do professor Alex Naldo do meu currículo, não está aí evidenciado, mas além dessa parte da partilha e do estudo e da investigação em áreas que são, digamos, ligadas à física, eu também tenho um interesse particular pela matemática, daí a opção de iniciar um doutoramento em matemática, até porque a física e a matemática estão ligadas. E a par de tudo isso, uma outra parte da minha atividade laboral ou profissional é ser professor particular, acompanhando alunos nessas áreas de saber, quer da física, da matemática e da química, como disse, que estão interligadas. E, portanto, no desafio que me foi lançado para esta nossa iniciativa, Saberes em Ciências para alunos em diferentes contextos educativos, eu vou começar por privilegiar o meu próprio contexto, se vocês me dão licença, porque é sempre arriscado e pode até parecer presunçoso falar daquilo que fazemos, mas eu diria que queria fazer exatamente ao contrário, partilhar para se perceber das minhas dificuldades, das minhas inquietudes, do meu esforço e da minha dedicação em prol exatamente daqueles alunos que acompanho de várias idades, alunos e alunas obviamente, de vários ciclos escolares, desde do básico até ao ensino superior, e em que procuro justamente transmitir e partilhar com eles esses saberes, ajudando-os a serem melhores nessas áreas que são tradicionalmente de muita dificuldade. Presumo que o Brasil não seja exceção, mas sabemos muito bem que muitos jovens deixam de seguir carreiras ligadas às ciências básicas ou às engenharias porque simplesmente, e se me permitem a expressão, odeiam matemática, não podem ouvir a física, etc. E, portanto, um dos objetivos que esse meu trabalho, ao não optar por uma carreira formal numa escola, visa complementar e completar esse trabalho para ajudar os alunos. E, portanto, o meu contexto de trabalho nessa parte profissional é um contexto de ensino fora da escola, embora acompanhando a escola, e é um contexto informal. E, portanto, começaria por vos descrever um pouco, é sempre subjetivo, aquilo que eu faço e aquilo que eu partilho com os meus alunos e com as minhas alunas, ou com os meus estudantes, se quiserem, porque exatamente nós estamos num momento com eles em que eles estão a estudar e não estão, digamos, a assistir às aulas na sua escola com os seus professores, que fazem certamente o melhor que podem e sabem, que é sempre um trabalho, digamos, meritório, e também aproveito para dignificar e prestar o meu tributo a todos os colegas que em Portugal, no mundo inteiro, uns com melhores condições, outros com piores condições, uns mais apoiados, uns com alunos mais
mais motivados, outros com alunos mais distantes, mais desmotivados, que às vezes não têm condições sequer de saúde e alimentares para frequentar as escolas, mas que por esse mundo fora continuam a acreditar que aprender vale a pena e que ganhar conhecimento é de facto algo que nos gratifica, que nos faz desenvolver o espírito crítico e que nos faz, no fundo, provavelmente, essa é a minha expectativa, sermos melhores pessoas uns para com os outros. Daí que, nesse meu trabalho, quem é, digamos, nesse palco, se quiserem, nesse contexto, quem é, digamos, o ator principal? É naturalmente o aluno. E, portanto, todo o meu trabalho começa com o aluno, com a aluna, com grupos de alunos e termina neles. E tudo o que é feito exatamente faz todo este circuito. E é preciso, em primeiro lugar, conhecer o aluno. Porque o aluno, ele próprio, também é um contexto, se quisermos. Porquê? Tem características pessoais próprias, é igual a si próprio, é um jovem ou uma jovem que está em desenvolvimento total, não é? Está a crescer, está a desenvolver a sua estrutura cognitiva, está a ganhar competências, tem que ser subordinado a uma lógica de uma escola, a um programa que na escola os professores têm que lhe dar, vai ser posteriormente avaliado e ao mesmo tempo tem que se confrontar com o cotidiano e, como dizia o professor Alex Naldo, até um cotidiano hoje esquisito, atípico, esta coisa da pandemia, e todos nós sentimos inclusive os reflexos dessa pandemia no nosso trabalho. Por exemplo, hoje eu estou a falar convosco e estou sem máscara, o meu rosto é completo, embora a imagem não seja a melhor, mas hoje eu estive a trabalhar com os meus alunos mascarado, estive a trabalhar com os meus alunos distanciado, as minhas mãos tinham perfume a álcool, gel desinfetante e, portanto, isso é um contexto que há um ano era impensável e que certamente nos condiciona a todos. Daí que, e apesar disso, continuamos estimulados, motivados em partilhar saberes, em ajudar os alunos. E, portanto, voltando onde eu estava a expressar o meu raciocínio, o aluno é o centro e começo sempre, cada vez que encontro um novo aluno que me procura para eu ajudar nesta partilha, a tentar conhecê-lo o mais possível e a pedir licença para que ele me deixe conhecer. E é nessa licença e nesse ato e nessa confiança que se vai construindo hora a hora de trabalho que nós podemos ter um perfil do nosso aluno. Evidentemente temos que saber qual é o seu passado curricular, se sempre gostou da matemática ou da física, porque é que não gosta. É necessário provocar um bocadinho o aluno, porque é que ele não gosta ou tem dificuldades, porque é que se ele faz algum sentido quando tem 15 anos e está no 9º ano a aprender algumas coisas de matemática, para que servem as desgraçadas das funções que o tanto irritam, a geometria que tanto o incomoda. E, portanto, é preciso auscultar o aluno e perceber como é que ele age e como é que ele interage no seu contexto formal escolar. A partir daí, e face aos conteúdos e ao rigor científico que as matérias, palavra que nós usamos muito aqui para conteúdos, chamamos a matéria que se está a dar a matemática, a fisicoquímica, etc. Mas subordinados a esses conteúdos e ao rigor deles, nós temos que encontrar uma maneira de passar essa mensagem que é dirigida ao aluno. Ou seja, nas minhas aulas de ensino não há uma lógica única. Porquê? Porque mesmo num contexto de grupo, o aluno Jorge é diferente da aluna Paula ou da Cristina ou do aluno Manuel. E, portanto, eu tenho que encontrar uma lógica e uma metodologia que me permita chegar a cada um. Mesmo que muitas vezes seja preciso até conversar com eles numa lógica de grupo, até pela partilha de uns com os outros. E, portanto, criar aqui uma certa solidariedade de conteúdos e de dúvidas. Como eu digo muitas vezes aos meus alunos, às vezes esta dúvida do vosso colega hoje pode ser a vossa amanhã, ou pode ter sido ontem, e vocês, por vergonha, por falta de oportunidade, não a tiraram. E isso, em saberes como a matemática e como a física, são muitas vezes dificuldades maiores que comprometem todo o processo educativo que se vai seguindo. Por isso, é no aluno que nós construímos. Evidentemente, como o professor Alex Naldo disse, o meu currículo está ligado à física, à matemática, começou pela química. Eu diria que são 3 áreas fundamentais, altamente complexas, mas que são todas interligadas. E como dizia, e bem quanto a mim, um dos meus professores, a física, se não tivesse a experimentação, não era mais do que uma teoria matemática. E, portanto, eu digo e acrescento, se me permitem, que a matemática é a rede. E, portanto, um físico, quando faz uma experiência, quando faz uma abordagem, seja teórica ou seja estritamente experimental, ele tem que ter um suporte,
que esse suporte é a matemática. Aliás, nós quando estudamos física, há unidades curriculares, como eu costumo dizer, que é só matemática para físicos. E a própria física, ela própria, dito muitas vezes pelos matemáticos, é o motor de desenvolvimento da própria matemática, porque face à complexidade que precisa para descrever as interações fundamentais do universo, aquilo que nós hoje não conhecemos ainda, porque a ciência evolui extraordinariamente bem, mas é simpático e ao mesmo tempo realista dizer que tudo isto que nós estamos a fazer, este nosso encontro com esta tecnologia à distância que nos permite estar próximos, resulta de 5% daquilo que nós conhecemos. Com 5% nós fazemos e criamos o nosso universo e o nosso mundo e as nossas tecnologias. O resto é desconhecido. E, portanto, é um tempo de fronteira para a física em que nós não sabemos o que é que são os outros 95% e que os físicos, de forma mais simplista, mas igualmente cientes da complexidade, designaram por matéria e energia escura, dark matter. We don't know what is it. Não sabemos exatamente o que é. Daí que é preciso que haja uma valorização o mais que me é possível, porque eu continuo a achar, e penso que estamos todos de acordo, que ninguém é capaz de ensinar seja o que for se não souber aprender e não tiver aprendido bem e não estiver disponível para continuar a aprender. E, portanto, o meu exercício é sempre este. Tenho sempre dúvidas, sou sempre e cada vez mais ignorante, por muito mais coisas que eu estude, por muito maior que seja o número de alunos e alunos diferentes que eu partilhe o conhecimento e aprenda com eles, a ignorância é algo que no ser humano é intrinsecamente exponencial. Não me levem a mal de falar em função exponencial, que todos estamos já cansados, pelo menos aqui em Portugal, de falar no crescimento exponencial do Covid, e está toda a gente muito preocupada que aquilo cresce. Ok, eu vou fazer aqui um símbolo. Uma função exponencial é uma função que vem, e de repente tenho um salto enorme. Ora, é evidente que são conceitos como estes que nós temos que começar a acompanhar e a ajudar os alunos logo no início, porque, por exemplo, no sistema educativo português, presumo que no Brasil não seja muito diferente, embora haja depois, curricularmente, há sempre algumas diferenças e alguns ajustes próprios dos sistemas e dos conteúdos e dos currículos que cada país faz, mas repito, um aluno começa a falar com 12, 13 anos em funções e é preciso explicar-lhe ao nível dele, com a idade dele. E é um esforço para nós, professores, tentar explicar esse conceito, que é, à primeira vista, abstrato, que ele não sabe porque ainda não tem nem idade, nem conhecimento para perceber que as funções é uma ferramenta, por exemplo, que a matemática nos fornece e fornece à ciência para estudar o comportamento de qualquer coisa que ela seja. Pode ser o comportamento das bactérias, pode ser o crescimento do Covid-19, pode ser o decaimento exponencial do átomo de carbono, pode ser a progressão da inflação num país, seja o que for. E, portanto, é preciso fazer a ponte e, e ensinar com rigor ao nível de quem tem 15 anos, mas também dar-lhe uma ideia que uma grande parte dos conceitos e das matérias em física e em matemática, ao nível que eu estou a falar, os alunos têm uma disciplina chamada físico-química e mais a matemática, que esses conceitos são transversais e os irão acompanhar na sua vida curricular ao longo do tempo. E este é um aspecto importante que muitas vezes o professor, no palco formal, portanto na escola, na sua sala de aula, carregado cada vez mais de questões burocráticas, porque todos nós estamos a fazer isto com um computador, ou podemos estar a fazer a nossa conferência e a assistir com o nosso telemóvel ou tablet, que é um processo e que é um dispositivo altamente tecnológico, mas estamos a fazê-lo confinados à tecnologia, não é? Está tudo a correr bem, eu dou os parabéns à organização, mas basta que haja uma falha de rede que isto vai tudo abaixo. E como dizia o professor Licídio Lima, um intelectual superior das ciências da educação, substituímos hoje a burocracia do papel pela burocracia do computador. E muitas vezes os professores estão no seu dia-a-dia, certamente quem me está a escutar saberá, carregados de tarefas burocráticas, porque têm que fazer sumários, porque têm que ter reuniões, porque têm que ter não sei o quê, e muitas vezes não têm o tempo próprio para ensinar os seus alunos. E aqui eu diria que começa após o conhecimento do aluno, e este é um conhecimento para uma aprendizagem mútua, portanto eu quero conhecer o aluno e deixo-me conhecer na perspectiva do professor, para que ele comigo possa estudar. E nesse estudo há aqui uma relação de ajuda de alguém que tem, em princípio, um percurso e um saber
mais aprofundado, mas que não é de todo mais inteligente, porque todos somos inteligentes, embora provavelmente tenhamos inteligências que se exprimem de formas diferentes, mas acreditando que somos capazes de criar uma relação mediada por esse conhecimento e que é capaz de criar o mais possível uma linha aberta de comunicação, no sentido em que o conteúdo possa ser partilhado pelo professor, mas ao mesmo tempo possa ser o mais e melhor assimilado pelo aluno que está na sua fase e no seu percurso escolar. E, portanto, temos, repito, um conhecer, um estudar. E é um conhecer e um estudar partilhado em termos de ajuda e, portanto, criamos aqui uma dinâmica de cooperação. O professor Sampaio da Nova dizia numa conferência recentemente que a dinâmica do professor devia ser formação e profissão, nos dois sentidos. Com certeza, estou plenamente de acordo e só aprendo com ele. Mas eu diria que no meu trabalho específico a minha dinâmica é esta: conhecer e deixar-me conhecer nesta partilha de saberes em matemática, física e química. E a partir daí cooperar com o aluno. Esta é a dinâmica entre nós, no nosso trabalho. Depois, é preciso interpretar os sinais e as respostas que o aluno dá, as suas dificuldades, os seus erros, e é preciso corrigir. Por exemplo, uma das coisas que é importante é dizer aos alunos que errar um exercício em matemática ou em física não é drama nenhum. E quem não estiver disponível para ir aprendendo a errar e a partir daí fizer aquilo que Rosalind Driver já dizia da pedagogia do erro e fizer do erro um processo de aprendizagem, que é para ganhar algo com o erro. Portanto, quem tiver medo disto ou não for capaz de ultrapassar isto, vai ter sempre dificuldade, porque é justamente a partir do erro que muita da física fundamental e aplicada evolui, que muita da química evolui e por aí adiante. E, portanto, eu tento também partilhar no ato educativo, na partilha dos conteúdos e na partilha daquilo que são as noções básicas que suportam essas matérias, explicar que errar não é crime, mas é uma oportunidade, e uma oportunidade de melhorar, de aprender até de uma forma mais consolidada, se esse erro for corrigido de forma construtiva, com rigor, e sempre na tal relação e na percepção de que estou a corrigir um erro ao aluno Paulo ou à aluna Cristina. E, portanto, não os posso corrigir da mesma maneira, porque eles, apesar de muitas vezes o erro ser comum, o expressam de forma própria. E, portanto, este é um conjunto de trabalhos que eu venho desenvolvendo e, como já se percebeu, espero eu, se me inquietam muito e me trazem muitas dúvidas. Daí que a minha necessidade foi também a par do estudo, ainda que modesto, nas áreas, digamos, duras da ciência, tentar procurar ler, escutar e aprender com quem é aquilo que eu chamaria, com toda a justiça cientista, da educação. Portanto, todos os professores e investigadores de ciências de educação. Porque é importante. É importante refletirmos, é importante termos um pensamento crítico sobre aquilo que ensinamos e aprendemos. É importante que sejamos capazes de encontrar respostas. E as respostas daí que também muitas vezes entra a epistemologia, entra a filosofia, portanto, porque depois vamos crescendo e vamos percebendo que precisamos de mais e melhores instrumentos para poder fazer face às inquietudes que os alunos nos levantam. Daí que eu, de uma forma ou de outra, tenha feito algum trabalho, modesto que seja, em projetos que tenham, digamos, esta base, não é, de partilha de saberes. E procurei também, e comecei a ficar com algumas dúvidas e alguma curiosidade, por exemplo, em saber como é que estudam, que dificuldades têm os alunos que ultrapassam, digamos, o limite da minha área de residência ou de trabalho. E, portanto, procuro também, sempre que posso, nestes congressos, escutar os testemunhos, as experiências e os saberes de todos os outros e seguramente de gente que está muito mais bem apetrechada para poder também enriquecer e poder regressar ao meu contexto e de trabalho e poder também ainda melhorar e ajudar mais e quando muito, ter a consciência que estava a fazer mal e que, portanto, tenho que melhorar. Por isso, daí o conhecimento com a professora Telma Cortizo, ter sido também coordenado pela professora Alberto Ferreira e com outros colegas investigadores, e, portanto, vou fazendo aqui e acolá umas certas transições para outros contextos.
E a título de exemplo, há uns anos nós fizemos, não há muitos, mas fizemos, por exemplo, um focus group com alunos exatamente para comparar quais eram as diferenças entre o ensino formal e o não formal, como é que o informal poderia complementar o formal, o que é que eles ganhariam com um tempo diferente, o que é que eles ganhariam tendo uma pessoa que lhes pudesse, digamos, responder às expectativas que às vezes em contexto de sala de aula não era oportuno, porque há um ritmo para cumprir, há uma matéria para dar, há uns testes para fazer. E, portanto, fizemos focos grupos. Depois, o resultado disso nós partilhamos e apresentamos em congressos e publicamos. E daqui eu daria um exemplo que possa elucidar o quanto é importante nós escutarmos atentamente os alunos e criarmos condições para que eles sejam o mais autênticos possíveis. E um desses artigos ficou o voo da mosca, que escrevi coordenado com a professora Elizabeth Freire e com uma mestra em educação, a Angela Teixeira. E o que é que nós intitulamos o voo da mosca? Exatamente por esta provocação de um aluno que, ao nos revelar porque é que não gostava de matemática e que tinha dificuldades em estudar, tem este desabafo. E ele dizia, e eu vou pôr aqui um nome fictício, Rui, e o Rui dizia, bem, eu esforço muito por estar atento a estudar matemática, estou em casa, na sala, sozinho, mas se de repente tiver a janela aberta e entrar uma mosca, eu distraio-me logo. E, portanto, nós aproveitamos isso para dizer ao Rui e aos Ruis de todo o mundo que às vezes o voo da mosca pode ser um aspecto interessante para se aprender matemática e física, porque a mosca vai circular pela sala, vai descrever um conjunto muito variado de trajetórias. E é evidente que pode parecer ao comum dos mortais para que é que vale a pena perder tempo em tentar saber quais são as trajetórias da mosca, quais são as mais prováveis, se haveria muita probabilidade ou pouca de a mosca cair em cima da cabeça do Rui e o perturbar. É evidente, mas provavelmente nós hoje temos, infelizmente, cada vez menos aviões no ar e gostamos que eles estejam no ar e só aterrem em segurança e que não caiam. E, portanto, é preciso ver que há muita física, há muita matemática, há muita tecnologia aplicada para que as coisas funcionem. E, portanto, há gente que tem que estudar essas coisas de uma forma complexa. Há modelos de aplicação linear que respondem a isso e que programam para que os aviões não cheguem todos ao mesmo tempo. E, portanto, é preciso dizer aos alunos que aquilo que aprendem, que na fase em que estão, pode ser algo até inútil, uma perda de tempo para um jovem que quer jogar futebol, que quer estar ligado ao WhatsApp e ao Instagram, que quer ver filmes na Netflix, passa publicidade, que agora até está confinado cada vez mais e não se pode conviver com os amigos, não pode praticar o seu desporto, mas nós temos de tentar mostrar que ele vai aprender estas coisas, mas que isto tem um sentido. E, portanto, é preciso dar uma continuidade, é preciso acompanhar a transversalidade destes conceitos, que nas disciplinas e nos saberes que eu trabalho, eles aparecem. E, portanto, nós fizemos o voo da mosca exatamente para ilustrar que um simples acontecimento, para ser descrito, para ser traduzido, precisa de uma linguagem complexa, como a matemática, como a física, etc. Por outro lado, e reparem que eu estou sempre a pautar esta minha intervenção por estas ideias no conhecer, estudar, cooperar. E estes 3 aspectos são decisivos para quê? Para ensinar e para aprender. Neste caso, ciências. Neste caso, matemática, física e química. E por isso, nós, em 2016, desenhamos um projeto que o professor Alex Sinaldo já falou e que aparece aí nessa nota biográfica, que é o Sem Seca. E foi aí onde eu tive a oportunidade, e daqui mais uma vez recordo, o quanto gratificante foi essa experiência, trabalhar com a professora Telma Cortiz, o quanto aprendi com ela, o quanto todos aqueles que estiveram envolvidos no projeto aprenderam com ela e aprendemos uns com os outros. Era um projeto, digamos, que envolvia vários investigadores, coordenados pela professora Elizabeth Ferreira da Universidade do Porto, e portanto era um projeto muito diverso. E exatamente, chamava-se Sem Seca, porquê? É muito simples. Em Portugal, nós usamos muito, quando uma coisa, onde algo é aborrecido e é enfadonho, nós dizemos que é uma seca. Daí que nós queríamos inverter essa seca. E, portanto, pusemos o 100, que era para aqueles que participassem no projeto e estivessem motivados, se envolvessem a 100%, daí o 100. Mas que pronunciado dá sem seca, e, portanto, seria aprender e trabalhar e investigar de forma agradável, empenhada, rigorosa, mas que fosse gratificante para todos. E esse sem seca quer dizer exatamente isto, o 100 a 100%, exatamente
este conhecer, estudar, cooperar em ciências para aprender. E desenhamos um projeto que apresentamos a uma escola de alunos da região do Porto e apresentamos esse projeto a 100 alunos de 9º ano, portanto, que rondam os 14, 13, 14, 15 anos. E, após a apresentação, convidamos aqueles que tivessem curiosidade, algum interesse ou disponibilidade em pelo menos experimentar, que se juntassem a nós como jovens investigadores. E, portanto, seria uma equipa multidisciplinar com investigadores mais jovens, que seriam os alunos, e investigadores, digamos, séniores, se quiserem, não no sentido específico que estão a pensar, mas no sentido que serão mais velhos. Mas seriam nossos colegas investigadores. E a partir daí, com mais de uma dúzia, nós desenvolvemos um trabalho que nos ocupou, diria, quase 6 meses, em que, num contexto diferente. Qual era o contexto? Nós íamos à escola, que é o contexto formal, mas os alunos, e reparem que isto para mim foi muito gratificante, os alunos conseguimos 1 hora por semana de trabalho com eles, fora do seu horário escolar. E é preciso que se perceba isto, que os alunos acabavam as aulas no período da manhã e quase que abdicavam do seu almoço para poderem estar à segunda-feira 1 hora de trabalho connosco. Portanto, reparem aqui no detalhe, que para nós foi interessante, foi irmos ao contexto formal, criar um momento informal. E então, com eles, desenvolvemos várias iniciativas, desde discussões focais, portanto, focos grupo, onde os escutamos, portanto, cá está o reforço da ideia de ouvir os alunos, de os escutar, de os perceber, de nos surpreendermos com ele, e penso que eu não sei se neste momento a professora Telma está-nos a ouvir, mas ela saberá o que eu quero dizer, e a professora Elizabeth Ferreira também. Nós escutamos os alunos, escutamos as suas dificuldades, ficamos sempre surpreendidos com os seus interesses genuínos. Quisemos saber, por exemplo, havia um deles que tinha um fascínio por corridas de Fórmula 1 e estava desejoso de saber qual era o impacto do atrito na partida de um carro de Fórmula 1. Portanto, que ideia mais bonita para se poder chegar a um aluno e explicar-lhe o conceito de atrito. Daquela força que se exerce na interação de 2 corpos de natureza diferente. E, portanto, nós pegamos nisso. Outro adorava jogar xadrez e queria saber as probabilidades em cada jogada. Interesses diversos, e outros pura e simplesmente mostravam a sua indiferença. E é preciso, quando nós fazemos algum estudo sobre isto, que não tenhamos o cuidado de ter alunos modelares. Não, nós queremos aquilo que de facto nos pode surpreender, quer no lado positivo, quer no lado negativo. E, portanto, a nossa receptividade enquanto investigadores mais velhos era exatamente essa. Portanto, fizemos, como disse, focus grupo, propusemos atividades que eles fizeram, algumas trabalhando alguns conceitos, experimentámos inclusive que eles trabalhassem análise combinatória, que era uma matéria que fazia parte do currículo já do 12º ano, mas adaptamos, criámos aquilo que eu designaria pelo imaginário, e a partir daí eles desenvolveram atividades, ora individuais, ora em grupo. Mas como eram nossos colegas investigadores, e todos os que estão presentes sabem isso, ninguém faz investigação se depois não fizer uma reflexão crítica e não fizer uma avaliação do que fez. E, portanto, os nossos jovens também faziam a avaliação do seu trabalho. E foi uma experiência extraordinária e que resultou depois, e para rematar esse trabalho, nós fizemos um inquérito, portanto, aos 100, onde tentámos também indagá-los sobre as suas dificuldades de aprendizagem, se gostavam ou não muito de ciências, das ciências quais é que gostavam mais e menos. E fizemos o recorte e a análise estatística numa abordagem simples sobre isso, e eu gostaria de destacar 2 ou 3 dados interessantes. O primeiro é que naquela amostra o número de alunos que gostava muito de matemática e de fisicoquímica era exatamente o mesmo daqueles que pura e simplesmente não gostavam dessas ciências. E um outro aspecto interessante é que aqueles que eram mais entusiastas e tinham mais gosto nas questões da física e da matemática não eram necessariamente os bons alunos. E isto é um aspecto que também temos que repensar, a questão do aluno que estuda só por estudar ou porque gosta de ter boas notas ou porque tem um objetivo no futuro de ter boas médias, portanto que é legítimo, mas por outro lado há aqui um hiato que importa, digamos, investigar e questionar e discutir, que é, se gosta da disciplina, não é necessariamente sinal de que se tire boas notas. Eu não sei se já o meu tempo já está ultrapassado, o professor Alex Naldo, não sei, mas já me vou calar, mas terminaria, digamos, com o seguinte. Nós, com isto tudo, estamos sempre à procura
de novos caminhos, não é? E de facto, continuamos todos os dias a aprender e a ser surpreendidos com os alunos, mas temos de ter um cuidado, e o cuidado é exatamente este, é que temos um amigo que ao mesmo tempo pode ser um inimigo, que é exatamente a presença tecnológica que faz e altera os tempos de aprendizagem. Portanto, eu terminaria e depois aguardaria para o debate, e obrigado pela vossa, sobretudo, paciência em me escutarem. Muito obrigado. Obrigado, professor Miguel. Tem muitas questões aí para serem pautadas, né? Inclusive, quero instigar o debate no momento em que, aqui no Brasil, a gente tem há uma discussão sobre uma tensão gerada pela nova base nacional comum curricular, né, que traz algumas questões, inclusive a questão do pensamento computacional no campo da matemática para instigar a perspectiva da descoberta e da aplicação desses conhecimentos científicos, né? Então, quero deixar essas questões para a gente aproveitar no debate, e quero chamar aqui, agradecer ao Miguel e chamar aqui ao debate o professor Luiz Cláudio Santos. Então, com a palavra, professor. Ok, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, quero agradecer, além de cumprimentar a todos, agradecer pelo convite, né, para ter a oportunidade de compartilhar sobre uma área que eu gosto muito e tenho pesquisado, né, no meu curso de doutorado. E para facilitar o acompanhamento da minha fala, eu vou compartilhar com vocês alguns slides que eu vou comentar ao longo de minha fala. Um momento. Estou aqui colocando aqui em ação, mas parece que tem alguma questão técnica aqui que não está sendo possível. Eu vou comentar, então, seguindo aqui a minha sequência. Meu nome, como o professor Alex Naldo já falou, é Luiz Cláudio da Silva Santos. Eu desenvolvo uma pesquisa de doutorado na Universidade de Santiago de Compostela e tenho a oportunidade e o prazer de ser orientando do professor Miguel Zabalza, né, que é um dos professores lá do Departamento de Didática da Faculdade de Ciências e Educação da Universidade de Santiago de Compostela. A minha pesquisa é sobre saberes e práticas de professoras da educação infantil no Recôncavo Baiano. Um olhar sobre a ludicidade em sala de aula. O problema dessa pesquisa foi que as professoras da educação infantil conhecem os propósitos da educação infantil, das atividades lúdico-educativas, e elas utilizam sua prática pedagógica as atividades lúdico-educativas porque eu sempre tive interesse por essa área, provavelmente muito cedo, durante o curso de pedagogia. Uma outra questão foi a paternidade, né? Depois que eu tive 2 filhos, isso me levou a ter a curiosidade em investigar, em pesquisar mais sobre essa questão, sobre a importância das atividades lúdicas, dos jogos, das brincadeiras para o desenvolvimento infantil. Em seguida, eu trabalhei como professor de licenciatura em pedagogia nas universidades do estado da Bahia, na Universidade Estadual do Sudoeste e na Faculdade de Unifasag. Então, fiz também 2 disciplinas no mestrado da UFBA relacionadas à educação e ludicidade.
E isso me instigou a buscar compreender que as atividades lúdicas na educação infantil representam a possibilidade de promoção do desenvolvimento integral das crianças. E, além disso, eu sempre estive atento que a criança, como um sujeito de direito, né, necessita que se verifique os objetivos estabelecidos pelos órgãos governamentais, né, se esses objetivos são assegurados e cumpridos, no que diz respeito ao seu desenvolvimento nas escolas públicas. O objetivo principal dessa pesquisa foram dois. O primeiro, estabelecer relação entre os aspectos da educação infantil e as atividades lúdico-pedagógicas, considerando os conhecimentos teóricos consolidados cientificamente, os documentos legais e institucionais e a teoria e prática lúdico-pedagógica das professoras na sala de aula. Ou seja, meu trabalho, um dos objetivos do trabalho da minha investigação, foi buscar a compreensão, identificar, né, a compreensão dessas professoras em relação aos seus conhecimentos teóricos, não só em relação às atividades lúdicas, mas também sobre a educação infantil, e que elas conheciam também os documentos orientadores para a educação infantil, né? Então, pretendi compreender se as professoras de educação infantil de crianças de 4 e 5 anos de idade utilizavam as atividades lúdico-pedagógicas em sala de aula. Para isso, utilizei a fundamentação teórica considerando alguns autores que investigam sobre desenvolvimento, como Piaget, Vygotsky, o próprio Zabalza, Sônia Kramer, Kishimoto, entre outros. Esses autores, eu fui buscar a fundamentação teórica para o embasamento do trabalho, bem como questões relativas ao desenvolvimento infantil para colocar no questionário e averiguar a compreensão das professoras sobre esses teóricos que discutem, sobretudo, a educação infantil e o desenvolvimento infantil. Por que isso? Porque, para que as professoras pudessem estabelecer um planejamento considerando as diversas fases de desenvolvimento, a primeira condição que elas teriam que ter era o conhecimento acerca da própria teoria do desenvolvimento. Isso parece óbvio, mas, ao longo da pesquisa, eu fui constatando que, na verdade, não era tão lógico quanto parece ser. Além dessa questão teórica, do conhecimento teórico acerca do desenvolvimento infantil, eu também fui buscar os documentos legais, institucionais, que normatizam, regulam a própria educação infantil, como a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases Nacional de Educação, os referenciais curriculares para a educação infantil, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, qual foi a minha estratégia metodológica? Eu busquei nesses documentos e na fundamentação teórica, na discussão teórica desses autores que eu já citei, eu busquei questões norteadoras, orientadoras para a educação infantil e para a utilização das atividades lúdicas e elaborei um questionário com essas perguntas, com essas reflexões e fui buscar a resposta dessas professoras. Para isso, eu utilizei um triângulo de possibilidades metodológicas. Bom, no primeiro momento, para me aprofundar e me apropriar do conhecimento teórico acerca da educação infantil e das atividades lúdicas, eu realizei uma pesquisa bibliográfica, né? No segundo momento, eu realizei uma análise documental para dar conta de compreender a legislação
as determinações legais sobre a infância e sobre a educação infantil. No terceiro momento, eu realizei a pesquisa de campo. Nesse terceiro momento, foi que realmente eu fui verificar em loco a compreensão e o fazer pedagógico dessas professoras em sala de aula, né? Com a pesquisa bibliográfica, eu pude me ater e aprofundar sobre os conhecimentos teóricos consolidados cientificamente, sobre infância, sobre educação infantil, sobre a própria história da infância. Com a análise documental, eu fui até os documentos legais e institucionais para discutir e aprofundar a discussão sobre o que eles dizem em relação à própria educação infantil. E na pesquisa de campo, como eu já falei, foi que eu pude verificar, através de questionários, a compreensão da teoria dessas professoras e da sua prática pedagógica em sala de aula. E os resultados encontrados foram os seguintes. Eu selecionei alguns aspectos aqui para trazer para vocês, mas, que eu considero bem significativos, em relação às respostas dos professores acerca dessas perguntas que elas foram pensadas, retiradas, selecionadas desses autores, né, que discutem a educação infantil, como Piaget, Vygotsky, e de outros aspectos relacionados aos documentos institucionais. Então, o primeiro deles foi sobre o que é que as professoras compreendem sobre conhecer as letras do alfabeto, isso considerando as crianças de 4 a 5 anos. Então, eu elaborei o questionário, depois apresentei em forma de gráficos, e, para minha surpresa, houve um número significativo de professores que considerou esse item muito importante. Eu utilizei uma escala entre pouquíssimo importante e extremamente importante. Ora, aprender as letras do alfabeto é importante? Mas não é extremamente importante, porque a criança vai ter tempo para isso. Na verdade, na educação infantil, sobretudo com 4 anos, ela necessita desenvolver muitas outras habilidades e essa leitura e o conhecimento das letras ela pode ir adquirindo paulatinamente. A segunda questão foi sobre o desenvolvimento da coordenação motora ampla e fina. Então, apesar de ter havido um número significativo de professoras que disse que respondeu extremamente importante, mas algumas professoras, em torno de 40%, que não foi um número baixo, respondeu que era importante ou até pouco importante. Então, veja bem, que a educação infantil é uma fase preparatória para o processo de escolarização da criança e do desenvolvimento de habilidades motoras, tanto ampla quanto fina, que vai, inclusive, preparar ela para o processo de alfabetização. Então, é necessário que essas professoras que responderam que, na verdade, esse item do desenvolvimento da coordenação motora é apenas importante, não é extremamente importante, né? Precisa ela rever esses conceitos. O outro item foi sobre o desenvolvimento da linguagem, que é um aspecto fundamental para para que se faça parte do próprio planejamento para a educação infantil. Então, no desenvolvimento da linguagem, houve 50% respondeu importante ou muito importante, e outros 50% respondeu que é extremamente importante. Na verdade, esperava-se que 100% das professoras respondessem que esse aspecto do desenvolvimento da linguagem seria extremamente importante.
porque essas crianças elas estão na fase de construção do vocabulário e o desenvolvimento da linguagem, não só a linguagem falada, mas o desenvolvimento da linguagem corporal, textual, é de extrema importância, certo? Então, vamos seguir. Uma outra pergunta que foi feita foi sobre brincar de forma dirigida pela professora, porque, como minha pesquisa está relacionada à utilização das atividades lúdicas na educação infantil, né? Porque essas professoras compreendem saberes dela e fazer. Então, eu não poderia deixar de colocar essa pergunta e brincar de forma dirigida pela professora durante a aula, que, inclusive, é uma pergunta, é uma questão dos objetivos das diretrizes para a educação infantil. Então, basicamente, a metade respondeu entre importante e muito importante, e a outra metade extremamente importante. É óbvio que brincar de forma dirigida pela professora é extremamente importante. Por quê? Porque a criança nessa faixa etária, ela não tem ainda o repertório de atividades que ela vai utilizar durante a aula, por um lado. Por outro lado, através da brincadeira, é que a professora deve criar estratégia dentro do seu planejamento para o desenvolvimento das diversas habilidades da criança, promovendo o desenvolvimento integral. Porque, normalmente, a criança que tem uma dificuldade em determinada área, ela vai preferir brincar de determinada forma, que é mais fácil para ela. Na verdade, a professora precisa ter esse olhar sensível e elaborar seu planejamento para que contemple todas as crianças com as suas com as suas especificidades. Então, ela pode e deve organizar seu planejamento para que, através da brincadeira, através do jogo, a criança possa estar desenvolvendo não só a coordenação motora, como a linguagem, a socialização, entre outros aspectos. Uma outra questão foi sobre brincar de forma livre, sem direcionamento da professora. Então, houve uma heterogeneidade nas respostas. A maioria respondeu que acha que é importante, mas a outra metade ficou dividida entre pouquíssimo importante e pouco importante, e entre importante e extremamente importante. Então, na verdade, a maioria ficou no meio, considerando que brincar de forma livre, sem direcionamento da professora, é importante. Mas, se houve professoras que elas responderam que acha que é pouquíssimo importante ou que é pouco importante, elas precisam ressignificar o seu olhar para essa questão. Porque de brincar de forma livre e direcionamento é uma oportunidade que a criança tem de ressignificar seus conflitos internos, muitas vezes seus conflitos externos, sobretudo nesse momento que estamos vivendo agora de pandemia e de quarentena, que as crianças estão em casa, elas precisam desse momento, dessa explicitação de suas questões internas, de seus conflitos, né, de seus medos. Então, o brincar de forma livre, em direcionamento da professora, é muito importante. Inclusive, também consta nos documentos legais, nos objetivos da diretriz para a educação infantil. E já praticamente chegando ao final, foi percebido que, nessa minha pesquisa, essa pesquisa buscando identificar, verificar sobre o conhecimento, a compreensão e o fazer dessas professoras. Foi percebido, na verdade, uma fragilidade em relação aos conhecimentos de aspectos importantes relacionados ao desenvolvimento infantil. Por que uma fragilidade? Porque, ao longo da pesquisa, considerando a tabulação e análise desses dados, foi percebido que não existe uma consolidação do entendimento e da compreensão relacionado ao desenvolvimento infantil. Então, isso requer que haja
um aprofundamento teórico e metodológico dessas professoras. E como alcançar isso? Aí cabe ao poder público, já que a pesquisa foi feita em escola pública de uma cidade no Recôncavo Baiano, implantação de políticas de formação continuada específico para os professores de educação infantil. Também foi observado uma lacuna na formação inicial dessas professoras, o que me remete a pensar que os cursos de licenciatura em pedagogia eles necessitam rever a sua proposta curricular a fim de atender de forma mais específica, mais dirigida à formação dos professores de educação infantil nessas duas áreas, nesses dois aspectos, da epistemológica e metodológica, no que elas compreendem e precisam saber sobre desenvolvimento, sobre a própria condução do processo de desenvolvimento das crianças, como também de promoção das atividades para promover esse desenvolvimento das crianças. Vale também repensar a proposta de formação continuada, de forma a orientar as professoras para que possam dominar esses conteúdos necessários e, assim, elas vão poder não só trabalhar de uma forma mais adequada, como também elas estarão garantindo, já para finalizar, eles estarão garantindo o próprio direito da criança e estarão contribuindo para a educação infantil de qualidade. Quero finalizar agradecendo às professoras que responderam essa pesquisa, aos professores do programa de doutorado de educação da Universidade de Santiago de Compostela, meu orientador, tutor, em especial o professor Tabalza, e a coordenação e ouvintes do primeiro colóquio internacional de pesquisa em educação. Muito obrigado. Então, obrigado, professor Luiz Cláudio. Eu gostaria de registrar algumas intervenções que eu estava conferindo aqui no chat, né? Até a Graça Muniz coloca, né, enfatiza a questão do como o modo interessante, né? Como olhar e a prática pedagógica e a questão da ludicidade é de vital importância, né, na educação infantil e em todos os outros segmentos. A Patrícia faz questão de pontuar, né, a Patrícia dos Santos Miranda faz questão de pontuar como é bom ver estudos que são gestados, né, no chão da sala de aula ou em contextos diversos, como o próprio professor Miguel salienta. A Edna aqui parabeniza a todos, né, da mesa. Estamos nesse momento agora abertos ao debate, as pessoas que estão participando podem colocar aí no chat, né, questões para serem pensadas aqui e debatidas a nos auxiliar nesse debate. Então, assim, para iniciar, né, enquanto eu estou vendo aqui as questões que me chegam no chat, o professor Miguel e o professor Luiz trazem fundamentalmente uma questão para ser pensada, que é a questão não apenas epistemológica, né, do fazer, estar pautado implicitamente isso, mas o que eu acho que é uma atenção é a transposição didática, né, de determinados conhecimentos que são fomentados e que fazem parte da nossa formação e que, na medida, em geral, todos nós, como docentes, professores, sentimos esse tensionamento, né, como ensinar, né, como fazer, qual é o melhor modo de fazer com que, aproveitando aí as questões do Miguel, fazer com que os alunos se insiram nesse contexto de descoberta, né, de aprendizado e de uma maneira lúdica, talvez. Né? Eu pautei essas questões aí, vou lançar para vocês pensarem juntamente comigo, né? Não tenho respostas,
Mas aqui no Brasil, o Luiz sabe, o professor Luiz sabe aqui desse momento em que as bases nacionais, as bases nacionais comuns curriculares foram implementadas, né? E de quão isso tem mobilizado não só a construção de livros didáticos que atendam à perspectiva da interdisciplinaridade, né? Um modo de fazer completamente diferente do que as formações têm se direcionado, né? Para formações extremamente disciplinares, enquadradas em caixinhas, e que impossibilita a gente pensar de forma mais atrativa, né? Como contextualizar conhecimentos, já que a gente não aprendeu isso na nossa formação, né? Então, assim, como é que a filosofia se entrelaça com a matemática, como é que a matemática o aspecto lúdico se entrelaça lá com a física, com a geometria. Então, não sei, o Miguel poderia nos ajudar também a ver. Eu fiz menção provocando o Miguel daquilo que tem sido agora uma paniceia, né? Aqui, que é o pensamento computacional, né? Que é uma das competências pautadas lá na BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular, né? Que é esse pensamento computacional que não tem nada a ver com aquilo que a gente pensa de o envolvimento de tecnologia, mas da construção de um pensamento lógico, né? E de descoberta, de aplicação efetiva do conhecimento na prática e no contexto, né? Então, como é que vocês... Eu acho que essa questão aí da descoberta se entrelaça aí, essas metodologias aí se entrelaçam com a ludicidade, né? A chamada ao lúdico, ao prático, ao contexto, né? Eu não sei se posso intervir, mas essa provocação que o professor Alex Hinaldo levanta, aquilo que eu acho que é pertinente, e pegando um bocadinho também na intervenção sempre muito interessante do trabalho do professor Luís Cláudio, eu diria o seguinte, e de uma forma muito sintética: eu gostei que se abordasse, e agora o professor Hinaldo também fez isso, fazer como ensinar, quer dizer, aqui a interrogação é sempre permanente quando se estuda e se procura respostas para novas questões, e portanto na intervenção do professor Luís Cláudio, quer dizer, as perguntas se era muito importante ou se era extremamente importante, e portanto nós estamos permanentemente a perguntar. E é preciso, na minha perspectiva, entender que nós temos uma educação, seja ela qual for, que nos conduz sempre a novas perguntas. E, portanto, não podemos estar à espera de respostas, digamos, imediatas ou definitivas. E a própria ciência e a história da ciência vem-nos mostrar isso mesmo. E, portanto, com uma pergunta que se procura fazer um trabalho para responder, se responde com uma, duas ou três, e muitas vezes até a própria resposta vem anular ou negar a questão anterior. E, portanto, o que eu mais trago deste nosso recorte de agora é exatamente a capacidade que quer o professor Luís Cláudio, quer o professor Anexal, insistem na pergunta, e portanto insistir na pergunta é que nos dá, digamos, o elan necessário para prosseguirmos o nosso trabalho cotidiano e o nosso trabalho de reflexão. Evidentemente que nós vivemos um período em que se conseguiu, pelo pouco que eu conheço, uma verdadeira revolução. Porquê? Nós hoje temos instrumentos de cálculo altamente poderosos que há 100 anos era impensável. Quer dizer, por exemplo, toda a gente ouviu falar e fala do Einstein, e por exemplo o Einstein, há várias coisas, estimulou que se produzissem ondas gravitacionais, mas que jamais seriam audíveis na superfície da Terra. E há bem poucos anos o Nobel da Física foi exatamente para quem detectou ondas gravitacionais. E portanto eu diria, se me permitem, se o Einstein ressuscitasse, voltava de logo a morrer, porque ficava ele próprio surpreendido com as bases que lançou e até onde colocou. No entanto, foi um homem que acabou muito cético em relação à mecânica quântica, que nos revoluciona e cada vez é uma teoria dominante, e a computação quântica está aí para ficar. E, portanto, nós hoje, de facto, como dizia, temos instrumentos de cálculo com uma grande capacidade. E a própria linguagem computacional, como dizia um professor meu de métodos matemáticos e computacionais para físicos,
permite-se fazer experiência em matemática. Isto é, ela há umas décadas atrás era apenas uma disciplina que era profundamente abstrata e formal, mas que era decisiva na medida em que trazia, digamos, suporte teórico e capaz de ajudar aqueles que faziam depois ciência experimental. Mas hoje é possível pôr a matemática no seu registro experimental, porque exatamente podemos calcular. E, por exemplo, há certos modelos físicos que hoje nós tentamos encontrar soluções mais aproximadas, exatamente porque temos estruturas pesadas, no bom sentido, que nos permitem, digamos, afinar as medições. E por isso nós hoje vivemos um mundo diferente. E isto depois é extrapolado para as questões dos recursos didáticos. Nós hoje temos uma panóplia de instrumentos e dispositivos, não é? Que eu até muitas vezes digo, a gente utiliza, mas não quer dizer que ser utilizador seja conhecedor, não é? Portanto, há sempre coisas que nos escapam. Daí que a questão recorrente é sempre esta. Nós temos possibilidades de chegar a mais e novos contextos de ensino-aprendizagem, podemos criar e ajustar os recursos pedagógicos e didáticos de forma a que sejam mais adequados a cada contexto, mas por outro lado, cada vez mais temos dificuldade em uniformizar o contexto educativo e, portanto, nós temos que viver um bocadinho nestes dois lados, isto é, o lado do que vamos fazendo, o lado do que vamos ajustando, mas ao mesmo tempo a consciência plena de que se sabe mais, mas conhece menos, como dizia um grande neurocirurgião português, o professor João Laban Tunes, quer dizer, em relação ao cérebro, por exemplo. E, portanto, nós estamos num momento de transição em que se faz muito mais e cada vez em menos tempo, porque nós com um toquezinho nós executamos uma ação, e isso o professor Anexilano e caros colegas de debate é um problema que me preocupa, porque hoje o estudante, que quer seja jovem, quer seja adulto, ao utilizar um desses instrumentos com um toque, imprime uma ação e a resposta dessa ação é quase que imediata, isto é, não há um intervalo de tempo em que nós possamos ver a emissão, o ato de provocar e a resposta. Ora, isso, por exemplo, na aprendizagem de ciências que tem um rigor e uma abstração como a matemática e a física, fica deslocalizado. Isto é, nós hoje fazemos muita coisa e ao mesmo tempo e muito rapidamente, eu estou aqui e como estou muito interessado, não fui consultar o meu mail, mas podia consultar o meu mail, ir ao WhatsApp ver se tinha mais uma mensagem, etc, etc. Ou seja, eu conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porém, quando eu tenho que refletir sobre um problema físico ou um problema matemático, quer seja ao nível da escolaridade básica, quer seja depois ao nível superior, os tempos são diferentes. E, portanto, hoje em dia nós temos este dilema. E parece-me a mim que isso é a grande incógnita neste momento. Como é que nós somos capazes de fazer e de ter a tal reflexão epistemológica e filosófica sobre as grandes questões num tempo onde às vezes nem temos tempo para saber se temos tempo, perdoa-me a expressão. E, portanto, essa é uma questão interessante. Daí que felicito-vos a todos por continuarem a fazer perguntas. Então, professor Luiz, eu acho pertinente, Miguel, mas a questão do modo como temos procedido, né? Tem um Rancière que fala sobre o professor, o papel do professor, esqueci agora a obra dele, mas o professor ignorante, ele fala justamente dessa perspectiva da modificação do paradigma, né? O professor é aquele que tem muitas certezas, se diz ser tem muitas certezas, né? Onde de fato a gente não tem certeza sobre nada, né? E o papel é desse reconhecimento, né? Até mesmo a perspectiva aqui a gente hoje fala de metodologia ativa, né? Uma perspectiva de resolução de problemas. Quem é que coloca esses problemas? São os alunos que colocam esses problemas ou são pseudo-problemas colocados pelos professores? Né? Então, essa perspectiva da humildade, como foi salientado aqui, alguma das pessoas no site salientou o princípio da humildade como um princípio fundante do processo pedagógico e da aprendizagem. O professor Luiz está com a palavra também. O Miguel colocou aí a questão das incertezas, da pergunta sempre pertinente. Sim. Ok. Então, nesses tempos, né, de
ressignificar, né, uma prática, como o professor Zabalza colocou muito bem, é um momento não necessariamente de se facilitar, né, dentro de uma flexibilização de proposta pedagógica, né? Então, é um momento, na verdade, de se arregaçar as mangas, de reinventar, que essa palavra está sendo muito utilizada, buscando vencer esse desafio, né? Dessa aula, desse ensino remoto, desse ensino de distância, que nós, professores, não fomos preparados para isso e agora estamos tendo que lidar com essa condição, mas que é necessário que realmente se reveja o que é que pode ser feito, o que é que pode ser melhor feito. Inclusive, minha pesquisa, ela foi desenvolvida muito antes da pandemia, já era um pensar sobre uma prática que, ao nosso ver, já necessitava de ser ressignificada, né? Porque, por exemplo, não pode se conceber que uma professora de educação infantil ache que está promovendo o desenvolvimento da criança, simplesmente colocando, como eu já tive a oportunidade de ver, um CD de música de Xuxa, por exemplo, e ela ficar sentada e achando que ela estava promovendo o desenvolvimento das crianças. Claro que qualquer CD de qualquer música pode ser utilizado dentro de um contexto, né? Mas não como uma forma alternativa e equivocada, né, de promover o desenvolvimento daquela criança, promover o desenvolvimento integral. Enfim, e hoje nós temos esse desafio, né, de se reinventar, de buscar essa outras alternativas, outras possibilidades, sobretudo com a criança que ela está na sua fase concreta, né, operacional concreta, que ela precisa de estar próxima ao outro, que também o tempo de atenção dela é reduzido. Então, é importante repensar essa prática também atualmente na educação. O Soleil está sem som. Desculpem. Acontece, né? Então, a professora Thelma Cortizo está salientando aqui, né, reforçando esse aspecto da descoberta, né, das metodologias. Eu acredito que essa mesa é interessante, dá margem para a gente discutir, né, o quanto a gente tem se posicionado e colocado essas questões aí, que é justamente como fazer com que os alunos tenham um desejo, né, de aprender, o desejo de descobrir, de perguntar, né? Nesse contexto de incerteza, né? O que vai movê-lo sempre pensando aí em termos filosóficos, o que move as pessoas à busca é o entendimento de que nada sabe de início, né? É o sentimento da ignorância. Então, assim, essa perspectiva aí da sensibilização primeiro. Eu acho que a gente começa por uma dimensão muito conceitual, o que eu acho que é um problema, né? A gente começar a ensinar desde o ponto de vista da conceituação, porque a conceituação é uma abstração, um processo de abstração, né? Então, assim, eu acho que a rota deveria ser ao contrário. Acredito que a rota deveria ser ao contrário. A rota da sensibilização, das crianças perceberem, os adolescentes e os jovens perceberem o seu contexto, daí formularem perguntas e aí construírem lentes interpretativas sobre a realidade. Né? Seria isso, porque a teoria está em constante dinâmica, assim como a nossa vida. Né? Então, a Thelma está colocando aqui essa observação do quanto é importante a experiência do Miguel, não é? Que ele teve a oportunidade de compartilhar. Ela fala do valor da intervenção, que foi fundante para essa construção, e que a pergunta imprescindível e que é necessária nesse tempo para elaborar na pesquisa era que os alunos se sentiam desafiados a responderem. Né? Há uma pergunta aqui mais explícita para o Miguel, quanto à questão da readaptação. Deixa eu
Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu me perder aqui. Como os professores percebem a educação básica infantil readaptada a partir desse contexto da pandemia? Não sei se você pode colocar essa questão, não é objeto direto dos seus estudos, né? Mas qual é a sua percepção a respeito dessa questão, Luiz? Acho que isso. A questão é para o professor Luís, não é? Se eu percebi. A professora Alexandre tem que ativar o som. É extensiva a todos, professor Miguel. Eu diria só o seguinte, eu quando nestas coisas, quando temos que responder nestes, e as perguntas são sempre bem formuladas e legítimas, eu recorro sempre ao professor Licínio Lima, das Ciências da Educação, que ele uma vez com muita piada e com muito propósito dizia sempre: façam bem as perguntas e façam as perguntas que eu obviamente não responderei, não é? E dada a incapacidade quando elas são bem feitas. E portanto eu vou socorrer-me dele. Não, eu não iria passar no campo específico da educação básica porque não tenho detalhes sobre isso, mas poderei só acrescentar uma coisa face ao nível a seguir, que é o qual trabalho mais. É evidente que este contexto está a fazer uma adaptação e, portanto, nós em Portugal, e presumo que noutras partes do mundo, incluindo o Brasil, nós já experimentamos um confinamento quase total e o online, aquilo que o professor Luís Cláudio dizia, quer dizer, é um recurso, quer dizer, que nós temos que utilizar, isto é, entre este recurso e nada, é preferível este recurso, não é? Agora, é preciso entender, seja para que contexto de ensino, seja ele para os mais pequenos, mais para o básico, seja até o universitário, que ele tem, na minha opinião, intrinsecamente lacunas, e uma das quais é exatamente o distanciamento, isto é, o caráter mais impessoal. E exatamente aquilo que você falava há bocado, que era a questão do papel do professor. Isto é, o professor agora é um pouco virtual, quase. E é uma espécie, como eu dizia no outro dia conversando com a professora Telma, é uma espécie de nómada da educação. Porquê? O nosso computador é a nossa ferramenta de trabalho cada vez mais. E isso traz-nos muitas possibilidades, muitas variantes, mas eu concluo a resposta que não consigo dar com uma pergunta, que é: até que ponto tudo isto que nos ajuda a organizar, toda esta tecnologia que nos ajuda a suprimir a ausência física, a encurtar distâncias, isso é um aspecto positivo. Por outro lado, até que ponto o uso exagerado disto e permanente nos distrai daquilo que é a essência de estudar e aprender e o de que é a educação. E, portanto, nós temos aqui que balizar isto bem e se calhar não temos resposta, mas temos que ir encontrando soluções e linhas capazes para quê? Para que o online, nesta situação de incerteza, porque de facto há bocado você referiu e bem, nós vivemos numa incerteza que é uma incerteza imediata. Eu hoje estive a trabalhar com os meus alunos presencialmente, mas não sei se daqui a uma semana não terei que estar a trabalhar outra vez totalmente online, quer dizer, e portanto, ou se temos que fazer um registro misto, e portanto hoje a incerteza social neste registro de pandemia é permanente, e portanto os professores e educadores como que são surpreendidos, como dizia o professor Luís Cláudio, e têm que ter uma resposta, é que nós não temos muito tempo, não é? Quer dizer, não é para o próximo ano, nem para o próximo semestre, é para hoje, e portanto, o desafio, de facto não deixa de ser um desafio, é tentarmos dar a resposta possível e não podemos transformar um ensino virtual num ensino presencial, temos é que ser capaz de descobrir, digamos, o intermédio. Isto é, até que ponto somos capazes de nos exprimir pessoalmente num processo que é de partilha de conhecimento indireto. E, portanto, eu presumo que o online e estas aulas em Zoom, etc., vêm para ficar, mas temos que ser nós, professores, alunos, pais, políticos, etc., a fazer isto de forma a que não nos esqueçamos de uma coisa: o ensino e o conhecimento é feito de pessoas e para pessoas, de jovens para adultos, de adultos para jovens, é feito de todos. E, portanto, é evidente que eu não tenho resposta para isso, tenho dúvidas e tenho caminhos.
Professor Luiz. Professor Luiz. Bem, então, eu gostaria de concluir, né, agradecendo pela oportunidade, por esse momento, essa tarde tão enriquecedora, onde nós estamos precisando realmente sempre pensar e repensar a prática ou durante pandemia ou pós-pandemia, né? Porque o processo de ensino e aprendizagem, como o professor Miguel falou muito bem, é um processo de pessoas para pessoas, então as pessoas têm formas de compreender, de aprender e de ensinar diferenciadas, e que sempre é necessário esse revisitar, né, nesse processo. E agora, sobretudo, estamos nessa emergência e quero parabenizar a instituição por esse evento e nesse momento tão necessário de se refletir, se discutir sobre essas práticas, essas novas práticas, essa reinvenção das práticas, né, das metodologias. E deixo aqui meu abraço a todos, um abraço virtual, mas com muito carinho, e que possamos, em outro momento, estar discutindo também sobre essas questões. Obrigado. Obrigado, professor Luiz. Estamos chegando já ao finalzinho da finalização dessa mesa. Eu gostaria de agradecer ao Miguel Fonseca, né, ao professor Luiz, pela participação. Eu é que agradeço a todos a oportunidade e desejar votos de bom trabalho para que eles continuem no Congresso e felicidades pessoais e académicas para todos. Muito obrigado. Eu acho que a gente fecha com várias interrogações a serem pensadas. E é bom que, como mediador, talvez a mesa tenha suscitado aquilo que é próprio da filosofia. Fazer perguntas e não dar respostas, né? A gente ir em busca da verdade, né? E mesmo que essas tenham um prazo de validade, né? E sejam provisórias, como nós estamos instigados a dar nesse contexto, né? Respostas sempre provisórias e lembrando sempre da nossa condição. Eu acho que o que está mais latente é a nossa condição de finitude, né? Somos seres finitos com respostas, finitas, temporárias, contextuais, né? Então, eu quero agradecer ao Miguel, novamente, ao Luiz. Se o Luiz tiver algumas palavras para finalizar, a gente está finalizando aqui a mesa. Eu vou agradecer. Se tiver alguma palavra final. Então, pessoal, nós retomaremos as nossas atividades às 19 horas, tá certo? Então, aí, continuem conosco, participando, mandem as suas perguntas. Amanhã continuaremos também o desenvolvimento das atividades do colóquio, né? Vai haver outras mesas hoje à noite, logo mais. Amanhã pela manhã, algumas outras mesas, né, de debates e a apresentação dos trabalhos online a partir das 13h30. Então, sucesso para vocês. Obrigado pela participação, tá certo? Um abraço grande para todos. Muito obrigado.